Agora sim. Pronto. Aqui. Gol. Pedras transformadas. Majestosas formas. Refinados contornos. Evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidare for Future. Pedras transformadas. Majestosas formas. Refinados contornos. Evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidare for Future. Eu não acredito. Pedras transformadas. Majestosas formas. Refinados contornos. Evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã. Libera aqui pra mim, que eu vi no carro do meu Inspiração. marido, eu falei pro Silvano. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidare for Future. Pedras transformadas. Majestosas formas. Refinados contornos. Evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future.
inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú, em São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidary for Future. Olá, olá. Tô quase, amor. Oiê, boa noite. Boa noite. Vamos passar só um vídeo aqui. Olá, boa noite. Meu nome é Lívia. Em nome da nossa CEO e fundadora, Flávia Del Valle, sejam todos muito bem-vindos. É com muita honra e alegria que damos início à nossa Masterclass do MBA. A gente tem só uma. Lívia, se Oi, você Liz. conseguir silenciar, eu acho que alguns microfones estão abertos. O da Lúcia está aberto aqui para a gente. Ele só fica falhadinho. Exatamente. Pronto, agora vai. Olá, Certo. boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lívia. Quero apresentar vocês a nossa coordenadora geral, Silvane Castro, empresária, palestrante, mentora, há mais de 20 anos, conduzindo médicos, empreendedores e empresários para serem sucessos. Também quero apresentar a vocês a nossa coordenadora, Roberta Carbonari Musi, gestora da Clínica Musi, mestre em nutrição e especialista em comportamento alimentar. E com vocês também presentes nessa sala, Flávia Del Valle, CEO e fundadora do Lapidary for Futures. Sejam todas bem-vindas à nossa Masterclass, esse ambiente de vocês. Antes da gente iniciar, quero dar recado para todos que estão aqui, né? Que hoje, no final dessa Masterclass, que vai ser transformadora, cada conteúdo aqui vai contribuir para uma visão ampla, 360, para médicos e gestores de clínica, que é o nosso compromisso. E para agregar nessa transformação, iremos fazer um sorteio no final da Masterclass por uma imersão do Speakers of the Future Online Cara, que Edition, bizarro, velho. edição. Caralho, Todos suave. ter uma boa Masterclass. E Flávia, Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês essa noite tão especial para a gente conversar de algo tão importante, tão disruptivo, divisor na carreira do médico, do gestor de clínica, que é essa metodologia que a gente vem desenvolvendo durante algum tempo aí sobre marketing, gestão e empreendedorismo. E para essa noite, como mesmo a Lívia aqui já apresentou, eu sou Flávia, eu sou fundadora e CEO do Instituto Lapidary.
Aí nós temos aqui duas grandes empresárias, duas grandes empreendedoras que têm a sua vida marcada por essa visão realmente, esse mindset de crescimento, essa visão empreendedora do mundo, da gestão em saúde, mais precisamente, que é a Roberta e a Silvânia. É uma honra. A Silvânia eu já conheço há bastante tempo, a gente já desenvolveu inúmeros trabalhos juntas. E Roberta, eu tenho minha eterna admiração, ela sabe disso, por tudo que ela constrói e está construindo aí no mundo do empreendedorismo, no mundo da nutrição e assim por diante. É uma história muito rica, muito linda. Então, eu passo a palavra para vocês se apresentarem, para vocês falarem um pouquinho sobre essa metodologia que a gente vem desenvolvendo sobre marketing, gestão e empreendedorismo, que vai fazer realmente a diferença dos médicos que estão aqui nos assistindo e dos gestores de clínica também. Boa noite, é um prazer, Flávia, estar aqui com você. Projeto que mora no nosso coração e que a gente tem aí 12 anos, 12 meses, perdão, de experiência, em breve 12 anos, mas por enquanto 12 Nossa, meses. 12 anos vai ser um bom movimento aí. Com certeza. E por enquanto nós temos nossos primeiros 12 meses, uma turma já formada, e é impossível, né, a gente estar aqui falando a respeito desse projeto e não mencionar não mencionar a primeira turma que nós vimos ali, as imagens, com um sorriso no rosto, com bastante concentração, porque acho que esse foi o sentimento, né, que permeou aí a primeira turma, de todo mundo muito engajado, bastante comprometido, em chegar ao final, justamente com uma clínica organizada, com um crescimento, mas também com uma ideia, né, uma formatação de um negócio, um novo negócio, uma nova ideia, né, um lado empreendedor muito mais aguçado e desenvolvido na teoria. Tá cortando o áudio, eu acho. Ou é É só por para mim? do, dos alunos. Deu para ouvir? Agora sim. Tá bom. Roberta, com você. Deixa eu soltar meu microfone aqui. Bom, é um prazer e uma honra estar aqui essa noite com vocês, com a Silvane, com a Flávia, e com vocês todos aqui presentes, né? Eu sou gestora de clínicas há mais de 15 anos, há 19 anos. Sou formada em administração e marketing e professora de gestão e marketing há 23 anos. E participar da formação desse MBA e da primeira turma, né, de MBA foi para mim também muito disruptivo. Porque normalmente o que a gente observa, né, é que existe pouco interesse dos médicos em acessar conteúdos que não sejam relativos às suas áreas técnicas. Mas o que a Exato. gente percebe é que os médicos que se envolvem com estes conteúdos conseguem trabalhar em suas áreas técnicas com muito mais tranquilidade e muito mais eficiência. E observar o crescimento dos alunos ao longo do curso, né, e poder acessar cada um desses médicos, desses administradores, advogados, né, que nós tivemos também no Com curso, certeza. foi realmente transformador. Acredito que não só para os alunos que estiveram conosco, mas para nós mesmas, né, que estávamos ali na coordenação de módulos e entregando conteúdos que são vividos por nós há anos, né? Seja em cada uma de nossas áreas ou por mim durante os 19 anos em que eu administro as clínicas. Então, é um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês que estão aqui conosco, e a gente vai falar bastante agora sobre essas questões que envolvem, né, a necessidade da gente entender mais sobre marketing, sobre empreendedorismo e sobre gestão, independente de qual seja o nosso objetivo final, mas para que possamos gerir nossas próprias carreiras, né, e nossos próprios objetivos e metas. Perfeito. E já levantando aqui até um assunto, e vai ser um debate muito informal aqui, então fiquem à vontade para falar no chat conosco, para fazer perguntas. A gente quer realmente que seja algo muito natural, muito orgânico, e que a gente tire insights aqui desse momento para que vocês levem amanhã para suas clínicas. Então, a gente gostaria de saber qual é a especialidade de vocês. Pode escrever no chat, a gente vai adorar conhecer vocês. E o intuito e o objetivo dessa Masterclass, quando a gente pensou sobre ela,
E a gente sabe, hoje é segunda-feira, é um dia corrido para todo mundo aí. Eu agradeço a presença de vocês todos que estão aqui. E a gente realmente entende a vida corrida do médico e que gestão, marketing e empreendedorismo não foi ensinado nem na escola e muito menos na faculdade. E se foi ensinado na faculdade, foi um ensino muito pífio, né? E hoje a gente precisa correr atrás, porque, como a Roberta falou, isso nos dá o diferencial desse oceano vermelho das formações aí que a gente está vendo nas escolas de medicina. São 25 a 35 mil médicos formados a cada ano, são 500 mil médicos, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas como me diferenciar? Como ter um momento tranquilo, um tempo de qualidade? Então, eu acredito fielmente, foi por isso que a gente teve essa ideia, né, do MBA, e de organizar um conteúdo prático para que vocês tenham realmente o dia a dia de quem está no skin the game mesmo, no dia a dia, lidando com os médicos. Então, a gente traz Roberta, traz eu e traz a Silvane, para que toda essa bagagem seja transferida para vocês. Então, isso é bem legal para que a gente aqui flua e tenha uma conversa bem agradável na noite de hoje. Então, Silvane, eu vou começar aí com uma pergunta para você, tá? E eu queria debater aqui com você, então fique bem à vontade para você responder. E eu queria entender se hoje você fosse olhar para uma clínica e essa clínica ela está vindo sem uma gestão eficiente, eficaz. Qual seria o primeiro passo que você colocaria, implementaria dentro de uma clínica que foi crescendo de forma sem muitas, né, processos, só com pessoas ali, não foi colocados processos, não foi feito um treinamento. Você entra numa clínica dessa ou num consultório mesmo, não precisa ser uma clínica tão grande. Qual seria o primeiro passo? Qual que seria seu diagnóstico e o seu planejamento, e o seu plano de ação para que essa empresa, né, um CNPJ sempre, a gente nunca pode esquecer, se desenvolva? Perfeito. Na verdade, essa resposta, ela é a resposta exatamente seguindo o nosso raciocínio, né, do que nós enxergamos e fazemos, né, ao longo desses 15 anos com a Seven, né, que é uma empresa de consultoria e trabalha no dia a dia ali junto com os médicos. A Seven tem 15 anos. Então, quando nós chegamos dentro de um consultório, a primeira coisa que a gente procura observar é com quem estamos conversando, sabe? Nós estamos falando a respeito de uma clínica com qual porte? Tem uma clínica que hoje ela possui um porte pequeno, médio, grande, porque mesmo não tendo processos estruturados, eu posso ter tido um estirão do crescimento, né? E posso estar sentindo as dores, né, de ter crescido totalmente desestruturado. Então, eu procuro entender qual é o porte dessa clínica e também qual é o nível de maturidade dessa clínica. Então, o porte, ele me traz referências, literalmente, de produtividade, o quanto que essa clínica sozinha, né, com gestão ou uma gestão sem gestão, uma gestão, né, deficitária, ela chegou até onde, para que então a gente possa traçar esse planejamento estratégico. Então, o porte ele é muito importante para que eu possa levar em conta, né, assim, com quem eu estou falando, qual é o nível de maturidade dessa clínica, e aí depois vem os próximos passos, que aí é a gente entender exatamente, depois que eu entendi o porte, se eu tenho a parte de pessoas bem dimensionada. Então, eu tenho a quantidade de pessoas corretas dentro da clínica, eu tenho a parte de cargos e salários bem adequada, eu tenho a pessoa certa nas posições corretas dentro da clínica. Então, depois que eu entendo com quem eu estou falando, eu vou procurar entender se essa clínica, quanto de braço eu tenho ali dentro, né? O dimensionamento dessa equipe. Então, no geral, a gente acaba seguindo esse passo a passo, e tem os demais, mas no momento seria porte e a parte de pessoas, para depois a gente olhar para processos. E você, Rô, queria te fazer uma pergunta que a gente entende muitas vezes e a gente observa, e você com esse background que você sente que os médicos têm dificuldade em delegar tarefas para o seu time de gestão? E eu queria entender também como isso pode impactar no crescimento, né? E nas horas
que esse médico passa para trabalhar e para resolver problemas, muitas vezes, táticos, operacionais. Flávia, assim, o que eu observo, né, e observei, eu tenho uma clínica hoje com mais de 22 profissionais, né, são mais de 8 especialidades, e a grande dificuldade existem muitas tarefas, que são tarefas administrativas e burocráticas dentro de uma clínica. E muitas vezes, por uma deficiência ali de processos ou de realmente tirar um momento do seu dia, do seu mês, da sua semana, para que essas tarefas sejam organizadas e delegadas e pessoas sejam treinadas para fazê-las, o médico se torna responsável por tudo isso. E a grande dor que a gente observa no profissional médico é que o que ele faz é tempo dependente. Então, existe uma limitação de horas que ele pode atender seus Total. pacientes. E até mesmo o retorno financeiro é proveniente desse tempo dependente. Quantas consultas eu consigo atender, e se eu tirar o meu tempo daqui das consultas para fazer outras tarefas, né, o quanto eu sou impactado. E realmente, se não existe uma boa gestão e uma implementação de processos que são eficientes, esse médico se vê fazendo tarefas que poderiam ser feitas com um tempo muito mais barato do que o dele. Né? E que funcionaria muito mais para que ele tivesse mais tempo para fazer tarefas que realmente fazem completa diferença no crescimento, tanto no seu crescimento profissional, quanto no crescimento de sua clínica. No entanto, ninguém ensina um médico gestão de pessoas, ou ainda como dar um feedback, né? Um feedback que Exato. seja eficiente, ou como ter conversas difíceis. Então, eu me lembro, né, assim, trazendo um caso pessoal, quando nós abrimos a primeira clínica, eu ainda não era responsável completamente pela gestão, eu trabalhava numa multinacional, era diretora em uma multinacional, e usava parte do meu tempo nessa gestão. E eu me lembro que um dos médicos teve um problema com a recepção, um problema que impactava um atendimento, impactava um paciente, e eu recebi uma mensagem, olha, eu me lembro até do nome da recepcionista na época, Marilene, fez isso, 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 e eu acho que a gente precisa intervir. E eu perguntei, claro, nós precisamos intervir. Quando isso aconteceu? E a resposta foi mês passado. Não dá para eu intervir em algo que aconteceu mês passado, né? E casos semelhantes àquele mesmo problema aconteceriam ao longo do mês. Então, existe não só a questão da habilidade de fazer essa gestão, quanto do timing. Existe a necessidade de um tempo que muitas vezes pode parecer um tempo perdido, mas é um tempo extremamente eficiente quando bem colocado, bem planejado, para que exista essa sinergia na equipe e para que existam ganhos, né, que podem ser provenientes dessa organização. E até para você delegar, você tem que entender, né, e estudar sobre o assunto. Isso é sine qua non. Então, realmente a gente precisa, e foi por isso que a gente pensou nessa metodologia de 12 meses, para que tenha todas essas áreas muito bem conectadas, para que esse médico realmente, esse gestor de clínica, ele possa delegar com tranquilidade. Porque não dá para você delegar se você não sabe depois o que cobrar disso, né? Então, E até escolher, né, quem é a é, equipe, quem exato, escolher escolher isso, como a contratar. contratação, isso, como Exato. contratar. E a gente aprende, e a gente que está nesse cargo de CEO, administrativo, a gente entende aí que uma contratação, ela muda totalmente a estrutura do negócio da pessoa. E esse médico, sendo o CEO da sua empresa, ele tem que entender toda essa magnitude, né? Agora eu vou para uma pergunta polêmica aí para vocês, e vocês podem também no chat, os médicos, gestores que estão nos assistindo aqui, que eu queria que muitos médicos falam e acreditam que não tem tempo para estudar gestão, mas esse pode ser um dos maiores erros que se pode cometer. O que vocês pensam a respeito disso? Desculpa, Flávio, como é que pode repetir? Cortou? Você pode... Não, pode repetir, por gentileza? Assim, ó, muitos médicos pensam que não tem tempo, ou acreditam que não tem tempo para estudar sobre gestão. Mas esse ele pode ser um dos piores erros aí, porque isso pode virar uma bola de neve, você não entender de gestão. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Legal. Eu vou trazer aqui um case que ele é público, né? Ele até está dentro de um podcast que a gente gravou com um cliente nosso na Seven, né? É a Fernanda Aragão e o Dr. Diego Rafael, que você conhece, que nós Assim, viajamos juntos, um né? querido, Para Portugal Portugal. e tudo mais. Então,
Eles hoje têm um resultado juntos, né? Uma clínica que realmente começou muito pequenininha e hoje eles têm um resultado robusto, uma clínica de grande porte. Inclusive, responder aqui a doutora Simone, que perguntou como medir o porte, o que que determina o porte? É a produtividade, sim, ao faturamento. A gente leva em conta, porque geralmente o número, ele determina se o meu espaço físico, né? O quanto eu faturo, determina se o meu espaço físico está adequado, se a minha equipe está adequada, se eu posso contratar mais pessoas, se o meu, né, o orçamento, né, marketing, está tudo adequado. Então, uma clínica hoje, essa clínica desse casal, ele é cirurgião plástico, ele é dermato, que é uma clínica de grande porte. E nesse podcast, eles disseram, né? Hoje ela dedica quase todas as manhãs para a gestão, e ela disse, olha, a minha mentalidade, quando eu comecei, é que eu não tinha tempo para gestão e que e seria um desperdício, estaria comprometendo a minha agenda e a minha produtividade se eu me dedicasse à gestão. E ela disse que a partir do momento que ela começou a reservar o primeiro turno, né, da semana, da vida dela, para a gestão, foi quando ela conseguiu enxergar, de fato, as lacunas, os gargalos, o quanto ela deveria treinar ela mesma, sabe? Partes, né, do treinamento da equipe ela poderia aplicar, o quanto ela poderia buscar de parcerias, até às vezes com a indústria farmacêutica, que apoia, né, o trabalho, ou buscar ajuda externa. Então, ela viu que foi ali, quando ela começou a dedicar o primeiro turno dela para a gestão, que ela começou de fato a crescer. E por isso que hoje ela, sendo ainda maior, ela dedica quase todas as manhãs para poder fazer gestão, mesmo atendendo muito como médica, porque aí ela também foi otimizando bastante o processo dela, ela foi crescendo o time, então hoje ela consegue ter um time que trabalha a favor da clínica, a favor do crescimento da clínica, como a Roberta colocou super bem aqui, que ela consegue ser a líder dessa equipe. Então, ela faz reuniões, né, com a equipe médica, com a equipe de fisioterapeutas, né, da parte assistencial. Então, ela atua como uma gestora, incentivando, desenvolvendo a própria equipe a produzir um resultado substancial. Então, trouxe aqui um case com o nome, porque ele tá público ali no relato deles. Legal. Eu tenho um ponto importante para falar sobre esse seu questionamento, Flá, e eu acho que a doutora Manuela trouxe isso de uma forma excelente, né? Ela falou, por isso fazer um MBA, né? Porque muitas vezes não sabemos por onde começar a estudar sobre o assunto. E eu acho que essa é uma dor também. Eu preciso estudar gestão, mas o quê? Se eu não entendo e não conheço gestão, o que que eu busco para estudar? O que realmente é gestão na minha área? E imagine um médico entrando num MBA de gestão e marketing, em que ele vai receber grande parte da teoria de gestão e marketing aplicado num mercado gigante. Então, eu acho que esse é um grande diferencial desse seu projeto, né? Porque eu falo que é um projeto que vocês construíram e eu tive a grande honra de ser convidada em participar. É diferente você fazer um MBA dedicado a um público específico. Então, nós que vivenciamos na clínica ou a consultoria de clínicas, nós sabemos quais são as dores de marketing, empreendedorismo e gestão destes profissionais, Exato. desta área. Então, a grande questão é que realmente parece uma grande perda de tempo aprender sobre Kotler e Chiavenato, né? E ter que ler Marketing Essentials para entender de marketing, ou ainda, né, ler Chiavenato para entender de gestão. Mas é muito diferente quando você tem uma linha de raciocínio e informação que constrói realmente conhecimento que pode ser aplicado no dia seguinte na sua clínica. Exato. E eu acho que é isso que realmente falta muito no mercado, né? Eu não conheço um outro MBA dedicado a médicos que vai em todas as áreas específicas e aos pontos específicos e dores destes profissionais. O marketing para médico é diferente do marketing que existe aí fora. A gestão para um médico que tem seu dia inteiro ocupado, e eu sei disso porque estava falando aqui, eu atendi até às 19, me sentei e entrei aqui, né? Passei o dia em A atendimento. cabecinha teve que mudar, A compartimentar. gente tem que mudar as chaves, né, para Chave. conseguir estar apto a falar sobre outros assuntos. Então, que seja a coisa mais prática possível e entregue da forma mais específica possível. Então, essa é a questão. Eu acho que não existe um desinteresse em aprender marketing e gestão por acharem não ser necessário, mas sim a dor que a Manuela nos trouxe. Onde Isso. vou aprender Por sobre onde isso e por onde começar? eu começo, né? E por que que eu, né, eu não vou conseguir aprender tudo que a Venato ou Kotler disse para depois começar a implementar na minha clínica? Eu não tenho esse tempo. E realmente vocês não têm este tempo. Exato, exato. Acho que falou muito bem aqui, e foi o que a gente pensou, primeiramente, de montar uma grade voltada para o médico e específica para o médico.
E já pegando um gancho aqui, falando sobre empreender na área de medicina, qual seria a diferença aqui para a gente conversar e começar a ter insights da diferença entre um médico empreendedor e um médico empresário? Isso é uma dúvida recorrente que eu recebo dos médicos, e eu queria que vocês elucidassem aqui, para quem está assistindo, o que seria a diferença básica assim, desses dois tópicos. Quer começar, Roberta? Posso começar. Bom, eu vejo, né, muitas vezes as pessoas falando, eu sou um empreendedor. E eu falo, por que você se considera um empreendedor? Porque eu tenho uma clínica. Mas é absolutamente natural, porque eu tenho um consultório, é absolutamente natural que um médico atenda em um consultório. Mas ele pode atender num consultório, numa sala alugada, dentro de um hospital, enfim. Quando a gente fala em empreender, nós estamos falando em uma, eu vou usar a palavra da CIO aqui, num porte um pouco diferente do que a gente vai encabeçar. Então, nós teremos pessoas que vão depender, né, da nossa empresa, nós teremos equipe, nós teremos famílias que vão se envolver no nosso sonho, no nosso objetivo. E o empreendedor pode ser aquele que tem a ideia e contrata uma equipe de gestão, de administradores, que conseguem executar sua ideia de uma forma excelente. Ou um empreendedor pode ser aquele que tecnicamente é perfeito numa área e que a partir daí desenvolve um serviço que se multiplica e se torna uma rede. Então, o empreendedor, ele tem uma visão de escala que muitas vezes apenas um empresário, o dono de uma empresa, não tenha. E o que eu percebo é que chega um momento na vida dos médicos que ele fala, tudo bem, se eu não empreender, se eu não mudar um pouco da minha chave de apenas gestor para empreendedor, para sempre, o que eu faço, o que eu recebo, o meu retorno depende de mim. Um empreendedor constrói condições para que um serviço aconteça sem a dependência extrema da sua pessoa. E eu acho que em alguma etapa, todos os médicos ou profissionais liberais pensam, bom, agora eu preciso empreender, porque eu consigo trabalhar nesse ritmo de 12 consultas por dia com 30 anos, talvez com 40. Mas será que eu aguento fazer isso com 60? E se eu não aguentar, o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou empreender para que exista, um sistema, uma cadeia muito maior do que eu faço, existindo enquanto serviço e legado. E essa é a mentalidade, né? O mindset. É o mindset. Você falou aqui que é o mindset de crescimento, de entender que a sua hora é finita e que você precisa desenvolver uma mentalidade para que serviços aconteçam sem a sua presença. Eu acho que essa é uma das maiores dores do médico hoje, assim, entender realmente como fazer disso algo que realmente ele possa ficar tranquilo e continue o legado dele, a clínica dele. Eu gosto de dizer que o empreendedor ele é um solucionador. É aquela pessoa que coloca, né, como a Roberta bem falou, assim, a sua ideia a dispor de alguém que tem eu chamo dos 3Ds, né? Dor, dúvida ou desejo. E ele então consegue levar essa solução. E é muito difícil você desconectar empreendedorismo de inovação. As duas coisas elas andam juntas, porque para você pensar numa solução, você está inovando de alguma forma, porque existem várias formas de você inovar. Né? Então, você pode inovar, sim, o que é cada vez mais raro, construindo algo do zero, ou por processo justamente de melhoria. Então, você traz uma solução que as pessoas precisam, mas você traz ali realmente uma melhoria, né, de um processo que já existe, de uma ideia que já existe, ou você alcança o nível de disrupção, né, de realmente romper, né, ser aí um transgressor aí de alguma parte, né, do processo que você rompe com alguns padrões. E eu gosto muito assim, eu, né, sou amiga do Maurício Benvenuti, que é do Startse, né, fundador do Startse. E ele fala muito assim, né, que a melhor reunião é aquela reunião de que nem todos concordam. Exato. Porque não em relação a regras, princípios, mas no sentido de ideias, né? Que você vai para uma reunião de desenvolvimento de ideias, de um brainstorming, e você tem quem vem um pouco na contramão, sabe? Questionando, né? A pessoa questionadora. Então, eu vejo que o empreendedor ele tem esse perfil, né? Como a Roberta falou, assim, da pessoa da ideia, mas para ter essa ideia, ele realmente tem que ser uma pessoa questionadora, ele tem que ser uma pessoa, sabe, que pensa além, muitas vezes se permite, né, pensar errar também, né?
Porque errar esse é o o princípio de startup, né? Assim, erre isso. rápido, corrija rápido. E para a medicina, isso é um desafio. Por quê? Porque médico, né, ele tem base científica, então ele tem que executar coisas que foram muito estudadas, né, protocolos muito rígidos, e isso, de fato, vale para as questões de segurança em saúde. Mas quando a gente pensa no negócio, ter essa mentalidade empreendedora e se permitir errar vai na contramão dessa mentalidade, né, da medicina, mas ela é importante para Poder errar. sustentar o seu negócio. E uma vez que você abre um CNPJ, nasce um empresário. Você é dono de Exato. uma empresa. E aí, nessa questão de você ser um empresário, você precisa ser um bom administrador. O empresário, ele é o administrador. Porque eu falo que o empreendedor ele tem algumas características de artista, né? Porque eu posso ter uma cantora famosa, um jogador de futebol que não sabe administrar o seu próprio negócio e busca um empresário para administrar o seu negócio. Então, você, como médico, é o artista aqui da situação, né, toda da medicina, Isso. e você vai ter que decidir se você vai ser o empresário, o gestor do seu negócio, e você vai cuidar não só de dinheiro, mas você vai cuidar, vai ter o olhar certo para as pessoas, para os processos, ou se você vai terceirizar isso. Então, hoje em dia, inclusive, tem sido cada vez mais comum o empreendedorismo em casal, que eu acho que a Roberta pode muito bem falar a respeito disso, porque E ela eu é um até ia, exemplo não, disso. eu ia falar agora para ela, né, pedir licença para que ela fale o case da Clínica Muse, porque a gente sabe realmente que você é a grande idealizadora, como que você quebrou crenças do Paulo em relação a essa questão que a Silvane colocou aqui brilhantemente. Então, a gente queria ouvir um pouquinho aí da história do case da Clínica Muse. Eu acho que a primeira questão, assim, o primeiro paradigma que eu precisei quebrar foi justamente o tamanho da escala de um empresário para um empreendedor. Porque o que acontece normalmente com o médico é que ele sabe quanto vale a consulta dele, quanto vale a hora dele, quanto valia aquela estrutura de eu tenho uma sala, uma recepcionista, uma profissional da limpeza, tá tudo sob controle, né? O meu custo é baixo, tá tudo bem, minha hora de consulta tá num valor ok. Quando a gente fala tudo bem, agora a gente vai ter 22 salas, outros profissionais, enfermeira, 5 recepcionistas, aquilo, né? Para o Paulo que estava acostumado, bom, a minha hora vale isso, eu trabalho. Aquilo é um absurdo, né? É um absurdo ter um custo fixo de 200 mil reais. Aquilo não tem cabimento, 500 mil reais, onde já se viu. Então, no primeiro momento mas eu vou perder dinheiro, né? Ou eu vou gastar muito mais dinheiro. Mas a grande questão é que a escala do retorno também é diferente na mesma proporção, quando bem feito. Então, este foi o primeiro momento, né? Sair de um consultório e construir esse consultório, que inicialmente foi uma clínica multiprofissional, mas que tinham 4 salas, 5 profissionais, e chegar num momento, né, que se mantém há 11 anos com uma clínica, onde eu tenho 50 profissionais, 50 trabalhadores, 22 profissionais de áreas diferentes, né, e transformar tudo isso em algo que possa crescer e escalar, como, por exemplo, ter uma outra sede em um outro local, com um outro médico responsável, ou ainda fazer desta empresa braços que não existiam. Então, hoje nós temos a Clínica Muse, a Agência Muse, a Escola Muse, e deixou de ser um consultório e se tornou algo muito maior. Para que tudo aquilo que a gente sonhou como processo e serviço pudesse escalonar. Isso custa mais. Mas quando bem estruturado, o que a gente está falando é tudo bem, eu vou pagar hoje uma conta, um boleto que eu não pagava enquanto empresário. Para ser empreendedor existe uma conta maior. No entanto, eu vou cessar um pedaço do bolo que não era meu antes e que passa a ser. Então, coisas pequenas, como por exemplo, cirurgias de ortopedia, normalmente a gente tem o reembolso do convênio que precisa ser solicitado para aquele paciente. Se você deixar isso a critério do seu paciente, muitas vezes ele fecha com outra pessoa aquela cirurgia, porque foi mais fácil. Então, para ele, naquela época, não cabia, dentro do que ele acreditava como gestão, ter um profissional que custa 5 vezes mais que um recepcionista, mas que é o responsável por fechar e intermediar todas as relações do paciente com o convênio. E que faz com que ele receba uma fatia do bolo que ele não tinha, mesmo pagando muito mais. Então, estes foram paradigmas que a gente foi construindo ao longo do tempo. E aí a outra questão foi: você, médico, é a cara do seu negócio, é a imagem do seu negócio. E existe uma barreira grande
inicial para como eu me posiciono também como um empresário, se eu sou médico. Como eu falo do que eu preciso, como eu vendo. Existe essa barreira, né? Como eu divulgo o meu serviço e como eu consigo fazer isso ainda usando o meu chapéu de médico. Então, Médico. essas foram as barreiras que nós fomos quebrando ao longo do tempo, né? E eu falo que não é difícil abrir uma clínica ou iniciar um empreendimento. O difícil é mantê-lo ao longo de 20 Exato. anos, né? O difícil é mantê-lo ao longo de 20 anos. Por isso que a maior energia precisa ser colocada no início, porque a partir do momento que você constrói um trilho sólido, depois você simplesmente dá o play no trem e deixa ele partir. A energia que você coloca conforme as coisas vão crescendo é muito menor. Hoje as coisas crescem de uma forma exponencial sem que haja toda a energia que foi colocada no início. Mas essa energia que eu falo é também a energia do aprendizado. Porque se ele Exato. não aprende onde ele podia chegar, estudando sobre esses assuntos, nós jamais chegaríamos onde chegamos, né? Nós jamais teríamos a chance de empreender. É uma prática disciplinada também, de aprimoramento. Então, é a Uhum. busca pelo conhecimento. Isso são juros compostos, como você falou aí. O trenzinho Exato. vai andando e vai rendendo juros compostos, porque houve uma estratégia inteligente no começo. Uhum. Uhum. Então, Uhum. isso é de fato muito importante. E já linkando com esse assunto de venda, marketing, que é outro paradigma aí que a gente tem que conversar, eu queria perguntar para vocês que estão assistindo aqui, eu quero ouvir, se vocês fazem marketing pessoal ou da clínica, ou fazem dos dois. Contem para a gente aqui um pouquinho mais para a gente seguir com essa conversa, para a gente entender como que está o marketing aí de vocês no dia a dia. Vocês só fazem do seu, é, do seu perfil pessoal ou da clínica? Então, conte para nós aqui no chat, e eu já vou emendar uma pergunta aqui para a Silvane, que é qual direcionamento você daria para aquele médico que já investe em marketing, mas no fundo ele não entende nada do que está sendo feito, não sabe interpretar os anúncios, os resultados ou identificar o que realmente está acontecendo. Qual é o seu conselho para esse médico que está funcionando o marketing, que recebe os relatórios, mas ele não consegue interpretar se realmente está indo para um caminho de equity, de brand for equity, de realmente resultado para sua empresa no dia a dia? Os Essa médicos questão estão do... tímidos, viu, Sil? Porque só a doutora Heloísa respondeu que ela faz ambos. É, Estão respondam muito aí. tímidos, a gente quer Deixa a conversar. gente saber como que vocês fazem marketing. É, Bom, essa questão do marketing ela é muito interessante, porque, para mim, essa questão do relatório, ela é o fim da linha, né? Ela já é a mensuração daquilo que eu fiz antes. E, claro, né, a gente precisa procurar interpretar, mas como consultora, tenho uma mente assim de processo, então eu sempre olho, sabe, para o início da linha. E mais uma vez, gente, vem aqui um pouco da questão do meu momento. Qual é o meu porte, né? Qual é o resultado que eu estou buscando? Então, tem a ver com o meu momento e tem a ver também com o meu objetivo. Então, exemplo, eu já atendi, né, médicos que saindo da residência já queriam sair com o projeto de clínica. O que é um projeto de clínica? É já tendo a vontade de ter outros profissionais juntos. Então, cabia, dentro desse objetivo, nascer uma marca institucional, sendo ela homônima ou não, né? E, no geral, a gente tendencia a não ser homônima para abrir mais oportunidades, porque, às vezes, né, você acaba tendo, né, esbarrando ali em alguns conflitos mesmo de interesse quando você tem uma marca homônima. No entanto, quando a gente está começando num porte pequeno, né, bem pequeno, e geralmente eu também gosto de usar a expressão de que todo grande nasceu pequeno, né, todo mundo que é adulto nasceu bebê, não tem jeito, não consegue exatamente. passar essa etapa. Eu posso até ter patrocínio, posso ter algumas vantagens, um acelerador na vida, mas eu vou começar pequeno do mesmo jeito. Uhum. Então, eu gosto muito de quando a clínica está começando, o médico está começando, eu tenho como preferência trabalhar a marca pessoal, por uma questão de regra de economia comportamental, neurociência aplicada a consumo. As marcas pessoais, elas se conectam mais, porque elas não são filtradas pelo cérebro como alguém querendo vender. Então, quando eu me apresento, Silvane Castro, num primeiro momento, quando eu estou construindo minha autoridade,
é diferente. Eu me conecto mais do que chegar e falar assim: olha, eu sou a Seven, ou eu sou Flávia Del Valle, ou eu sou o Lapidari. Então, a Flávia começou como sendo Lapidari, né? Numa proposta já de começar com marca institucional. E ambos os caminhos, eles estão corretos. A questão toda é o time, é o tempo que eu vou levar para construir aquela marca. No institucional, como a marca estampada, ela tem um aspecto comercial mais forte, mais determinante, eu levo pouco mais de tempo para consolidá-la. Então, se eu tenho pouco recurso e pouca estratégia, então eu erro menos se eu começo com uma marca pessoal. E aí, então, né, sempre essa luta aí, que é uma pergunta muito frequente, assim, que momento Muito. institucionalizar? Então, no geral, como regra de segurança, margem de segurança, eu começo trabalhando a pessoa física do médico para saber, para num determinado momento, a gente migrar para o institucional. Mas sim, existem médicos que já começam com o institucional. Porém, são médicos que fazem um planejamento e também possuem um fôlego de tempo, um certo, né, um fôlego financeiro para conseguir passar pelos estágios ali de consolidação de uma marca, porque o tempo também pesa a favor. E aí, quando vai para a mensuração desse resultado, então, números, né, indicadores assim que eu utilizo. Primeira coisa, eu utilizo o indicador do quanto eu estou investindo. E aí, o quanto isso representa sobre o meu faturamento, porque eu preciso ter um planejamento orçamentário, né? Então, meu marketing, ele está representando o quanto do meu resultado. Aí, com esse montante, eu observo o que eu estou dando conta de alcançar, né? O meu braço, ele alcança até onde? Eu consigo estar em vários canais? Eu consigo estar em um canal só? Desse canal, eu consigo ter retorno sobre o meu investimento, que é quanto cada R$ 1 que eu invisto em marketing, quanto que isso me retorna. Então, são para esses números que a gente costuma olhar. E eu tenho esse pensamento assim muito gradativo, sabe? Eu falo que eu ando com quem quer andar e corro com quem quer correr. É o típico treinador ali que vai no ritmo da pessoa. Mas eu acho que o principal é entender sempre, gente, quem eu sou Vamos e o que eu estou buscando, que é princípio de planejamento estratégico, E isso a Bem, gente trabalha muito, né? Muito no MBA. A o Roberta tempo tem todo. uma oficina só de gestão de carreira. Então, ela leva os médicos a realmente aprofundarem no autoconhecimento e é algo assim transformador. A gente viu médicos, Dr. Max, saindo transformados realmente em entender, eu já porque o indiquei marketing 20 pacientes para ele, tá? Porque só é dele mostrar quem ele maravilhoso, era, eu falei, tá aqui, eu tenho 20 agora a para. gente tem um carinho, a gente pegou na mão de cada um que participou desse MBA, assim, para que a gente realmente transformasse, estruturasse. E a Roberta, ela fez esses 3 dias ali e se dedicou totalmente a realmente essa transformação do médico. E até me emociono mesmo, porque foi lindo de ver, assim, os médicos transformados ali. E é sobre comunicação, né, Rô? Assim, então, é Sim. isso que a gente traz no marketing, essa comunicação. E eu adoro ler Harari, e ele sempre fala que nesse mundo cheio de informações, clareza é fundamental. Então, entender realmente quem você é, como a Silvane falou, e a Roberta trabalha isso durante 3 dias, de forma intensa e imersa, é fundamental para você entender realmente e se comunicar de uma forma efetiva. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Roberta. Como que você é uma expert em marketing e a gente queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a isso, a comunicação do médico. Eu acho importante só eu voltar um pouquinho, porque quando a Sil finaliza falando de planejamento estratégico, me dá até uma alegria. Eu fico até quentinha, porque Muito. realmente o marketing não começa no post, não começa no Não. Instagram, começa na publicidade, ela começa em planejamento estratégico. E lendo aqui as respostas, né, eu tenho aqui algumas respostas dizendo perfil do Instagram, colunista de um programa, alguma coisa no consultório, posto no pessoal, invisto no pessoal, posto no pessoal, reposto. Marketing não é post, né? Esta é a última linha, assim, a última etapa das várias pernas da construção do marketing pessoal e do marketing organizacional. Então, antes da propaganda em marketing, que é uma das pernas do marketing, Exato. um planejamento estratégico essencial, que parte justamente de entender
Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades específicas? Como isso me torna e me transforma em uma marca, em algo marcante? Qual a sensação que eu trago nas pessoas? Quem são as pessoas que querem esta sensação? E a partir daí existir um planejamento estratégico. O post, alguém aperta o botão e sai. De algo que já foi feito, foi planejado, foi escrito, foi muito bem pensado, foi muito bem elaborado, né? Então, existe um entendimento muito raso do que é marketing hoje, até porque se a gente aprende marketing no Instagram, a gente entende que marketing é só o Instagram, se é lá que a gente está aprendendo sobre marketing, Marketing né? digital só. Exato, mas o marketing vai muito, muito além disso, né? E começa justamente nessa colocação de onde eu estou, quem eu sou, para onde eu quero ir, quais são meus objetivos, como eu quero me comunicar, que estilo eu uso de comunicação, quem é meu público. E eu ouvi aqui também falar de escolher um nicho muito bem, o nicho precisa ser muito bem definido. E eu concordo que a escolha de um nicho é importante. No entanto, existe até esta confusão do que é um segmento, do que é um nicho. Dermatologia é um segmento. Dentro do segmento dermatologia, eu tenho milhares de nichos. Nicho é aquela porção daquele público que é mal atendido. E para que eu niche o meu serviço, eu sou o melhor atendimento, o que mais atende essas necessidades desse nicho específico, né? Então, existem confusões, inclusive, de termos básicos hoje de marketing, porque, obviamente, ninguém aqui é obrigado a ser formado em marketing para tentar fazer o seu marketing, né? Mas com o esclarecimento que a gente consegue levar num MBA, é como se tirasse uma venda mesmo dos olhos e falasse, olha, esse aqui é o universo que existe para eu fazer marketing e eu estou fazendo isso aqui. Na minha aula, quando eu levo, por exemplo, onde o marketing médico está sendo feito, por exemplo, o Instagram não é o grande foco. Não é o grande foco, não é de onde vem a maior captação, né? E marketing, acima de tudo, né, vem do telemarketing, já dizia isso, é atendimento ao cliente e relacionamento. Então, eu não estou cuidando do meu marketing se eu estou cuidando apenas de publicação e post. Então, é algo que a gente aborda e aprofunda bastante, né, no MBA. E é uma dura realidade, né? Isso Sim. dói, porque a grande maioria, e hoje existe uma moda em relação a isso, que o marketing é o marketing digital, e a gente tem outros canais, tantos quantos, o marketing offline, o E o marketing digital é uma realmente plataforma, né, que você de usa depois que o indicação, seu né? marketing Porque o está marketing pronto. é o marketing de indicação, que hoje a gente entende, e quando a gente fala de educação médica também, muito mais importante é quando o médico indica para o outro uma pós-graduação que ele fez e que ele gostou e que ele fez sentido, que teve resultado. A gente vê o resultado, uma aderência muito maior disso, né? Enfim, a gente uniu essas três áreas aqui maravilhosas, marketing, empreendedorismo e gestão. A gente quer abrir para perguntas. Antes de a gente falar aqui um pouco do que nos motivou a criar o MBA, alguém tem alguma pergunta, Lívia? Nos fale aí. Teve uma pergunta aqui sobre meu marido gostaria de fazer um MBA, ele não é médico, mas me ajudaria, né? Provavelmente na clínica. É permitido? Super. Nós tivemos maridos e esposas, né, na turma. E eu particularmente, não que seja um viés meu, mas eu acho que super funciona, super dá certo. É uma união É uma união poderosa, né? Ter alguém que poderosa. você confia plenamente para fazer a sua gestão é extremamente importante. Sim, meninas, a gente vai compartilhar um momento justamente reforçando tudo isso que vocês falaram, para a gente já trazer esse ambiente, né, que traz cada ponto para vocês aí. Eu vou compartilhar aqui, tá bom? Tá ótimo. Hoje é saber. Eu acho que a grande dor do médico hoje é saber relacionar o marketing e também a gestão da clínica. Eu não tinha ideia de como seguir a questão de marketing e a questão de gestão de uma empresa. Durante todo esse desenvolvimento que o MBA ele traz para a gente, eu consegui ver além. O que eu sofri para chegar aqui foi a dor do médico. Nós somos treinados para sermos médicos. Só que chega um momento da sua carreira que, além de você ser médico, você já se especializou, estuda, faz suas atualizações, chega um momento que você tem que gerir, tem que ter uma gestão, não só financeira, uma gestão. Hoje eu brinco que o meu maior tesouro hoje é o tempo. Você vai gerir seu tempo, gerir sua gestão financeira, gerir sua clínica, porque você vai crescendo, seu ambiente vai crescendo,
né? Suas tendas vão se alargando e você tem que começar a suprir isso. Quando eu vi a conexão Lapidari Seven, Silvane e Lapidari, para mim foi muito interessante. Em 2019 eu vi de um colega que ele falou: você não tem Instagram, então você não existe. Então eu sou muito grata pela oportunidade de ter toda essa equipe que vocês disponibilizaram, esses experts para nos guiar de todas essas áreas, porque com isso, não só eu, mas todos esses médicos que estão aqui hoje, né, fazendo o seu elevator pitch, ampliaram a sua visão. Então, quando eu vi empreendedorismo, marketing, que era uma grande deficiência, e que eu queria entender mais da gestão, porque eu sabia o valor dela, eu mergulhei no MEG e foi um ano muito proveitoso, de muito crescimento, e após um ano eu estou saindo transformada. Se a gente pudesse resumir o MBA completo em uma palavra, qual palavra seria essa? Transformação, crescimento e transformação. Maravilhoso. É muito lindo, né? Ver a É evolução, emocionante relembrar, nossa. ver a evolução de cada um que participou da primeira turma. A gente está iniciando agora aqui a nossa segunda edição. Eu queria convidar a Silvane para apresentar para a gente sobre o método MEG que a gente desenvolveu, que é marketing, empreendedorismo e gestão. Para todos aqui, fica à vontade. Sil, conta um pouquinho como que você pensou nesse método, quais são as ferramentas, os elementos para que esse médico, depois de um ano aí conosco, tenha a sua vida realmente transformada. Flávia, é um prazer poder falar do MEG, porque são anos de prática e uma prática, né, uma vivência extremamente apoiada em conhecimento teórico. Então, para poder, né, me preparar para estar ali com os médicos, foram muitos anos de estudos em diversas áreas complementares e que deu origem também a um método de raciocínio, né, de como tornar a gestão, como trazer o essencial para o médico, extrair valor, extrair e construir resultados. Então, quando a gente pensou, né, no método, e a gente batizou esse MBA juntas, né, porque a gente queria trazer no próprio nome os pilares que a gente iria trabalhar, e aí surgiu o nome MEG, a gente justamente pensou naqueles profissionais que eles não têm tempo, e eles precisam acelerar mesmo, né, todo esse processo de conhecimento e colocar em prática o quanto antes. Então, a gente trouxe né, esse conteúdo de marketing, empreendedorismo e gestão num formato em que o conhecimento adquirido também trouxesse ali uma chancela. Então, por isso da minha realização de poder, né, participar da construção de um MBA em que ele tem um lado muito prático, apoiado totalmente, né, fundamentado em teorias, né, administrativas validadas e com uma certificação, né, que traga ali uma chancela para esse médico comprovar o seu conhecimento. Então, os médicos hoje que a gente verifica, né, que tem o perfil para participar, né, se as meninas puderem voltar ali um pouquinho, são os médicos que desejam se tornar líderes na medicina que praticam, que procuram, né, gerir melhor a sua clínica, o consultório, com processos né, bem estabelecidos, que buscam criar um marketing autêntico e que sejam também visionários, né, com vontade de empreender e fazer a diferença, né, naquilo que faz. Não fazer igual, mas procurar fazer melhor. E também para gestores gestores de clínicas e consultórios médicos. Então, acho que é muito importante frisar isso, que é um ambiente controlado ali para que os médicos possam sentir muita vontade entre os pares e entre gestores, que são gestores de clínicas médicas. E a gente teve também, né, na última edição, advogados ali que participaram conosco como alunos, porque atuam na área médica e querem também cada vez mais aproximar o seu conhecimento especializado, né, da gestão da área médica. Então, esses são os perfis, né, que a gente tem dentro da turma, e é um perfil muito complementar, né, que traz uma troca muito rica ali de experiência. E o nosso método, ele, né, por ser um MBA, ele está contido, né, dentro de 12 meses, são 360 horas, convertidas entre encontros presenciais e encontros online.
além das aulas online que estão à disposição para complemento do conteúdo. Desses 12 meses, que são 12 módulos, então cada mês configura um módulo que é com um tema. Então, nós temos encontros semanais, uma vez por semana, o encontro online, e desses 12 meses, 3 meses, ou seja, 3 módulos, eles são presenciais. Então, um módulo somente com a Roberta, que ela faz uma entrega ali especial a respeito de carreira médica. E é muito interessante porque você é o seu negócio, doutor. Então, a partir do momento que você está falando de você, está falando do seu negócio. Então, a gente tem, né, o módulo 1, que ele é online de empreendedorismo, a respeito de estratégia e empreendedorismo. O módulo 2, que é gestão financeira e precificação. O módulo 3, que é um encontro prático, é um seminário que nós fazemos a respeito, né, de construção de um negócio de valor, de marca. A gente repassa alguns pontos ali do planejamento estratégico que a gente fez online, a gente faz isso na prática. E a gente vai para o módulo 4, que é o módulo de marca e comunicação médica, que ele também é online, marketing digital e o processo de vendas em si. E também a gente tem um módulo de qualidade de processos. Aí nós temos o módulo 7, que ele já é o módulo da experiência do paciente, que ele é online. Não, desculpa, o experiência do paciente é online, e depois a gente tem a oficina prática, que é o de carreiras, que é com a Roberta. Então, o módulo 8 é com a Roberta. A gente tem o módulo, o 9º, que é aspectos jurídicos em saúde, o 10º, que é gestão, voltado para gestão de pessoas. A gente tem o módulo 11º, que ele é para cultura e liderança, e nós temos o 12º módulo, que já é o Pitch Elevator, em que a gente fala sobre transformação digital e a gente faz, então, o Pitch Elevator, e eu penso que seria a Flávia a melhor pessoa para poder falar a respeito da conclusão desses módulos, uma vez que essa ideia, né, do Pitch Elevator, de não ter um TCC, de ser, né, a apresentação de um projeto, partiu dela. Então, ela é a mãe dessa etapa, e acho que ela pode falar com bastante propriedade aí dessa etapa, né, Flávia? Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito porque a minha grande expertise é em startup. Então, para quem me conhece, sabe que eu passei um tempo no Vale do Silício, então eu tive acesso a health techs e desenvolvi essa mentalidade rápida, disruptiva, de pivotar muito rápido, consertar e olhar para frente, e entender que os erros fazem parte do processo. E eu falei para a Sil, Sil, olha, não vamos ter um TCC, acho que não é sobre isso, né, o MBA, é sobre a gente desenvolver um projeto com os alunos, e cada aluno, e esse Pitch Elevator foi incrível, saíram de lá já empresas criadas durante esse processo, então o médico não vai trabalhar mais só com o seu tempo finito, ele abriu outras frentes, a gente tem desde dermocosméticos, culinária, enfim, foram inúmeros projetos apresentados, e a gente tem nesse dia, que esse Pitch Elevator, a presença de investidores. Então, como a gente tem um networking muito legal, a gente traz investidores do mercado de health techs, do mercado de empreendedorismo médico, para ouvir o projeto de vocês. Então, é uma excelente oportunidade de crescimento, de troca, de experiência e de negócio. Então, no último módulo, a gente tem muito isso voltado para networking, para que a gente desenvolva essa mentalidade empreendedora e desenvolva empresas e nasçam, né, que nascem empresas nesse momento tão sadio desse ecossistema todo que a gente gera durante todo o processo do MBA. E é muito legal porque a gente, só finalizando, Roberta, eu vou te passar a palavra, que acho que você tem muito o que contribuir aqui com, além do seu módulo, né, com toda a sua visão aí como coordenadora. O que eu gostaria de destacar aqui é a própria turma, porque em 12 meses existe uma troca muito, muito grande, né, entre todos os alunos, cria-se um vínculo muito forte, e isso faz toda a diferença dentro de um MBA. Um MBA é um Master Business, então significa que para você participar, é importante que você já seja um profissional, sabe, de mercado, que já tenha uma trajetória. Você não precisa entender de gestão, mas é importante que você tenha a dor da gestão, porque você já
tem ali no dia a dia o seu consultório, a sua clínica, e você tá querendo afiar o machado, né? Estar mais bem preparado para lidar com os desafios da gestão, que, no geral, o médico não é preparado para lidar com isso. Então, aqui é o seu lugar, né, para além de ser médico, você se preparar para a gestão. E eu quero chamar a Roberta, tanto para falar a respeito do módulo dela, que é um módulo, assim, que marcou a turma inteira. Se todo mundo hoje perguntar assim, qual módulo, né, de maior destaque? Claro que o fechamento ali foi, né, a cereja do bolo, mas no decorrer, o módulo da Roberta foi o que marcou e fez muita diferença ali dentro, né, da programação. Poxa, que gostoso ouvir isso. E eu tô pronta para receber mais, deixa eu ver, 57 participantes que estão aqui para a gente fazer isso de novo, né? Quero muito receber vocês todos. Eu acho incrível quando a gente tem realmente profissionais que estão interessados em melhorar como profissionais, né? Abrir e olhar fora da caixa e ver o que mais eu posso buscar de ferramenta para fazer meu negócio acontecer e para entregar o que eu tenho para as pessoas, né? Então, eu acho que esse módulo é um módulo em que a gente acessa questões bem profundas, né, para poder trazer realmente a essência de cada profissional e poder fazer com que isso seja um holofote. Tem um momento em que a gente fala de posicionamento, que eu acho que é uma palavra muito falada, né, em que as pessoas acreditam, por exemplo, que o posicionamento seria o seu nicho ou seria o que você faz. Mas ali a gente entende que posicionamento é entender quem são, né, quem vocês são e o que vocês estão buscando enquanto profissionais, enquanto pessoas, porque quando existe uma disruptura entre o que você é como pessoa e o que você tem que fazer como profissional, é muito difícil, né? E se você vai fazer isso pro resto da sua vida, isso não é sustentável. Então eu costumo dizer que se posicionar, e esse módulo tende a justamente fazer isso, é entender se você é um peixe, se você é uma águia, e entender justamente que se você é um peixe, não dá para te colocar asa e pedir para você voar, porque você vai ser o peixe mais competente e rápido, nadador do oceano. Mas vai ser chamado de incompetente, porque decidiram te colocar asas, né? Então, posicionamento estratégico é você saber que se você é um peixe mais rápido do oceano, você nada no mar. E se você é uma águia, você voa no céu. Então, esse módulo, ele me toca profundamente, porque ali a gente realmente tem uma troca muito grande entre os profissionais e as pessoas começam a colocar projetos, muitas vezes escondidos, esquecidos, ou que elas não acreditavam que eram possíveis de acontecer, né? E que vão para frente a partir daquele momento em que a pessoa se encontra com ela de novo, porque a gente sabe da loucura que é ser um profissional da área da saúde e do quanto é difícil o dia a dia de um profissional da saúde. E depois de um ano sem abrir uma nova turma de MBA, e isso existe porque acho que nós cuidamos com muito carinho e dedicação da turma até o último momento. É o momento da gente abrir uma nova turma, né? Por isso que eu convido a todos vocês que já demonstraram interesse, estão aqui ouvindo sobre isso, a conhecer um pouquinho mais, que vocês tiveram oportunidade agora, mas a entenderem que a partir desse MBA, algumas das características que vocês têm, porque caso contrário não estariam aqui, mas de liderança, de fazer um networking saudável, né? De aplicar na prática as questões relacionadas à gestão e marketing, podem realmente transformar vocês. Não é à toa que o Lapidari, né, é um cristal lapidado, né? A intenção desse MBA é lapidar o que vocês possuem já como profissionais e transformar isso em algo que possa colocá-los no posicionamento ao qual vocês pertencem. Então, Lívia, se você pudesse subir um pouquinho mais para eu explicar um pouquinho mais sobre isso e... Não, descer então. Você está subindo, pode descer. A Sil e a Flá já falaram aqui, né? São 12 meses de aprendizado, direto, com grandes referências, e aqui não é só uma hipérbole de nós mesmas, né? São vários profissionais que participam desse processo, convidados essenciais para esse MBA acontecer, mas acesso a conteúdos que realmente são únicos, que foram desenvolvidos especificamente para a área de vocês, né? Vocês não vão ver no mercado um MBA que se aprofunde na área de vocês, como foi intencionalmente feito pelo Lapidari. E esse acompanhamento de 12 meses que acontece, né? O grupo está ativo da última turma e continua ativo, né? Tem mensagem lá todo dia e existe muita, muita troca. Então não é só participar de um MBA, mas é entrar num ecossistema que funciona, né? De pessoas que estão dispostas a crescerem juntas. E nós faremos todo o possível para que a gente possa ser um caminho para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, né, e com menos tropeços. Existem aulas online, como a Flá falou, existem os encontros presenciais e existe esse networking que acontece durante todo o curso.
e após o curso, né? Eu conheci profissionais incríveis, profissionais que hoje a gente faz transborder da nossa clínica para esses profissionais. Então, uma das coisas mais marcantes do MBA, eu acho que é a qualificação das pessoas que participam do MBA. A gente tem realmente alunos extremamente qualificados, com muito para entregar para outros alunos também. E existe um bônus para quem está aqui e decidir embarcar nessa segunda turma conosco, né? Que além do gift box de 3 livros indicados pelas coordenadoras, livros de desenvolvimento, existe um voucher de 50% no Speakers of the Future da terceira edição, que é um evento sensacional, com pessoas bastante renomadas falando sobre comunicação, presença de palco, e o acesso à segunda edição online por 6 meses. Tá? Então, além de todo o conteúdo do MBA. E aí, se você puder descer mais um pouquinho, agora eu aprendi que é descer e não subir, senão a gente volta, né? A gente tem o valor dessa segunda turma, que é um valor específico para quem está conosco hoje, tá? Que pode ser dividido em 20 vezes, pode ser feito no boleto, pode ser feito no Pix e pode ser feito no cartão. E percebam uma profissional da saúde ficando muito à vontade falando de valores vezes boletos e Pix. Isto é uma habilidade que vocês vão aprender também e é necessária. Exato. Né? Toda troca profissional existe alguém vendendo algo, alguém precisando deste algo que está sendo vendido. Então, aqui a gente fez questão de trazer o valor, de trazer as formas de pagamento e esse QR Code que está aqui na tela para que vocês possam acessar diretamente essa página para a inscrição. Eu espero ver vocês por lá. É uma turma que não é uma turma, né, que vai crescer a perder de vista, então existem vagas limitadas para esse curso, até porque é uma turma com um número específico de alunos, é uma turma que a gente consegue coordenar da melhor forma e dar a atenção necessária. Então hoje a gente fez questão, acho que a gente já pode voltar aqui para a tela com os nossos rostinhos. Hoje a gente fez questão de estar. Isso Pode mesmo. falar. Isso, é porque antes da gente concluir, a gente tem um presente para quem ficou com a gente até agora. E a gente quer compartilhar isso. Eu vou chamar a Fê aqui para torná-la anfitriã. Para a gente dar o pessoal que aguenta 54 pessoas com a gente aqui, acompanhando todo esse conhecimento que você, a Sil e a Flávia Del Valle compartilhou. Fê, o que que a gente tem de bom aí? Ah, tem um presente, né? Como é que eu vou deixar meus amados sem presente? Vou fazer o Ficaram com a sorteio gente para até o vocês, final. mas antes disso, eu já estou aqui no chat porque eu acho que alguns de vocês não conseguiram ler o QR Code, Isso mesmo. certo? Então, aqui, ó, vou colocar o contato para falar com o nosso time de relacionamento. Aqui no chat, coloca aqui para nós, Lívia. Coloca. Tá, vai colocar aqui. Vamos lá? Vou compartilhar aqui, conferir todo mundo que está conosco na Master. Parabéns pela dedicação que vocês tiveram desse tempo, de olhar além da técnica. Esse é um grande produto. O MBA foi construído, né? Já é um sonho. É o nosso segundo bebê nascendo. Nós às vezes brincamos sobre isso, né, Flávia? É uma alegria, é uma construção sempre feita, e esse é um produto, junto com os speakers que a gente fala aqui do Hub de Business, é convidar vocês a olharem além da técnica. O Dr. Maxley, ele foi fenomenal. Além de ser médico, estudar técnica, tudo que é necessário para que vocês tenham resultados exponenciais na carreira médica, e o Lapidari está aqui para estar sempre ao lado de vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso sorteio. Compartilhando a tela aqui. Coloquei os nomes de vocês aqui. Carregou. É online, ao vivo, sem, sortear. Vamos lá. Vai ganhar o quê, Fer? Tem que falar o que vai ganhar. A gente falou lá no início, mas vou repetir aqui. Vamos embora. Quem for selecionado aqui, eu já tenho o WhatsApp de todos vocês. Eu vou chamar na sequência. Você vai ganhar o Speakers of the Future Online Edition. Que é isso? É a nossa segunda edição, que foi fenomenal. E por 6 meses para você estudar e já se preparar. E logo teremos a nossa terceira edição. Então você terá esse conteúdo que eu não tenho nem palavras. É robusto, disruptivo. É algo fenomenal para vocês. Então, assim, quem ganhar esse sorteio agora, gente. E não posso deixar aqui, né?
de lembrar dos 50% do bônus ali da imersão presencial. Obviamente, aqui a gente está falando do online, que você vai ter essa possibilidade de assistir a segunda e a terceira edição online, porém, o presencial, a imersão 20 e 21 de setembro aqui no Lapidário São Paulo, eu sempre digo que eu não tenho palavras para explicar o que é a vivência de estar no Speakers of the Future. É latente, plasma em todos nós, emoção que os médicos vivem, que eles saem daqui transformados. Comunicação, branding, posicionamento. E bora! Quem será? Gisele, doutora Gisele. Parabéns, estou aqui tirando print já. E vou te chamar na sequência. Parabéns, doutora Gisele. Você então ganhou a imersão online, né? Do Speakers of the Future, edição 2 e 3. Então, doutores, deixa eu ver quem é que já me chamou aqui. Conseguimos colocar no chat? Sim, Tá Fê, aqui. já está no Perfeito. chat. Já está no chat. Maravilha, maravilha. Doutores, ó, vou atender todos vocês agora na sequência. Tenham paciência. Se passar da meia-noite, é o meu aniversário. Olha, tem que comemorar. Eu quero comemorar aqui, quero saber quem será a nossa próxima turma, viu? Tô E a aqui gente ansiosa. a gente abre o grupo bem rápido depois, viu? Para já interagir Com com vocês. certeza. Vai ser muito bom E a conhecê-los. gente tem aqui a nossa coordenadora, doutora Fernanda Brasil, dá um oi aqui pra gente. Ela é advogada, ela que vai falar sobre Direito processos, médico. direito médico, jurídico. Seja muito bem-vinda aqui, Fernanda. Olá, pessoal. Me sinto honrada com esse convite, em poder participar dessa edição. Acredito que o MBA ele é um produto que não tem igual no mercado. Eu já participei de alguns outros aí, parecidos, mas que não é igual. E acredito também que vou colaborar muito com vocês em levar a questão jurídica, né, que é muito importante também para as clínicas médicas, consultórios médicos, né? Então, tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigada, doutora Fernanda. Lívia, é com você. Isso aí. Pessoal, ó, 44 pessoas ficaram aqui. Parabéns para todos que nos acompanharam. A Fê, o time de relacionamento, estamos aqui à disposição. Roberta, Sil, Flávia, gratidão por todo esse compartilhamento. E espero ver todos esses médicos e gestores com a gente na próxima turma, né? Porque ficaram com a gente aqui até o final. Com certeza eles querem fazer diferente. Não, e Olivia, sabe o que eu gostaria? Pode falar, Roberto. Imagina, se quer falar, pode Não, falar. por favor. Eu ia fazer uma brincadeira, eu falei, eu dou graças a Deus que a minha aula é presencial, porque eu vejo o rosto de todo mundo, gente. Que aflição, eu não consigo ver vocês aqui, mas no presencial dá para abraçar todo mundo e ver todo mundo pessoalmente. Adoro que a minha aula seja presencial. Muito bom. Eu queria destacar uma questão aqui, até aproveitando o gancho da doutora Fernanda Brasil aqui, porque quando a gente fala em gestão, a gente realmente encontra muito conteúdo de gestão, né? É quase uma overdose hoje que a gente vive de informação sobre todos os assuntos do planeta. Mas o que eu gosto de destacar sobre o que nós fazemos é que não é o que nós fazemos, é como nós fazemos. Porque é um MBA em que ele junta especialistas, sabe, de pessoas que, além de conhecer o que faz, de ter conhecimento, né, acadêmico mesmo, formação, são pessoas que vivem o que fazem, o que falam, né, e o que fazem. Então, é conhecimento e vivência. Eu vejo que isso é o maior diferencial do que a gente tem, porque, sabe, ouvir a Roberta, ouvir a Flávia, ouvir cada um dos coordenadores é fenomenal, porque além deles trazerem assim, uma estrutura de conteúdo, né, muito estruturada, muito embasada, é muito rico, sabe, gente, de cases, de exemplos, e isso faz com que a turma seja estimulada, né? Porque você tangibiliza mais fácil aquele conhecimento, você consegue colocar isso em prática, né? Eu li esses dias, né, uma frase do Einstein, que ele diz o seguinte, que na teoria, a prática é igual à teoria, na prática não. Olha que legal, gente. Sabe? Porque é diferente, você pode ter um embasamento teórico fenomenal, uma titulação alta, elevada, mas se você não tiver a vivência, é só a metade do caminho.
Então, o diferencial aqui desse MBA é justamente o conhecimento associado à vivência. É saber e fazer. E aqui, né, Exato. todos os coordenadores, eles fazem parte de uma grade com essa característica, todos têm essa característica. E na comunicação, que é um ponto que vocês também vão se aprofundar, vão ter o módulo, né, de mergulho aí, a gente fala muito a respeito da comunicação direto ao ponto. Então, a gente faz, essa masterclass, a gente teve o cuidado de levantar quais são os principais pontos de dúvidas, tudo que a Flávia perguntou aqui para vocês, para a gente, né? Foi mapeado antecipadamente sobre exatamente a nossa experiência, né? O que o médico mais quer saber, o que é mais importante para o médico, o que acontece no dia a dia, quais são as principais dores, como resolver. Então, essa é a filosofia de trabalho, do nosso trabalho, e nós nos associamos, né, todos os coordenadores, Flávia, Roberta e eu, nessa filosofia de trabalho, nesse pensamento. Existe, Com né, uma certeza. unidade, não é, Roberta e Flávia, Sim. nesse Sim. pensamento. É a união, né, dessas forças, desses pilares, desses elementos, para que realmente a gente entregue isso para o médico. E se o médico não consegue, ele pode mandar o gestor da clínica dele. Então, a gente tem todas essas possibilidades para que a gente entregue, como a Sil falou e a Roberta também, a nossa vivência. Então, é pegar na mão mesmo e caminhar juntos, né? Nós Você vamos viu o caminhar caso da durante primeira os 12 turma, meses. né, Flávia, da doutora Aham, Mônica, que veio elas, foram 2 cadeiras do MBA, exato, dela e da gestora. da Então, assim, gestora. foi incrível. No final, cada uma fez um pitch diferente, né, olhando para um modelo de negócio, e E a foi incrível. comunicação entre elas melhorou muito, elas estavam ali felizes, se abraçando nesse momento tão especial para as duas, porque a gente tem que estudar, como a Roberta falou no começo também, o feedback, né? Como que a gente dá esse feedback, como que a gente se comunica. Então, é muito interessante a gente ver o Muito. progresso. Muito. Ó, pessoal, tem um QR Code aí especial para vocês. Eu, se fosse vocês, não perderia tempo, porque essa condição especial é só para quem está aqui, não é isso, Fernanda? Exatamente, Então, exatamente. gente, não perca a oportunidade, Vai tá? ficar. Porque E eu essa vou falar, oportunidade passa. e Exato. se eu vou falar uma Exatamente. coisa que passa e fecha, fecha e sobe Passa e daqui a um ano, fecha. né? É, Fecha e sobe daqui a um ano. é muito Tem exclusivo. uma coisa que eu acho importante, vou falar para os inimigos do fim. Eu falo que sempre quem fica por último são os inimigos do fim, né? Os que querem até a última vez. O que eu acho que é muito importante é que o fato da gente trazer, né, profissionais, professores que têm a vivência do que estão ali para ensinar, faz com que exista uma diferença muito grande. A gente também é capaz de abrir a caixa, né, de Pandora aí Do Pandora. dos nossos negócios. A gente consegue abrir os nossos erros. Quais foram os erros que a gente cometeu, que a gente não quer que vocês cometam? O que deu certo, o que deu errado? Então, isso eu acho que é muito importante, né? A gente está ali como livros abertos mesmo, dispostas e dispostos, né, os professores, a abrir a realidade do que acontece na prática para vocês. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Tá? Abrir os bastidores dos nossos trabalhos e do sucesso que a gente só consegue ver o holofote, a gente quer abrir esse bastidor mesmo, para que isso possa ser transformador para vocês também. E para vocês não se sentirem tão sozinhos, porque às vezes eu acho que as pessoas falam, pô, será que, né, todo mundo acertando e pra gente tá tão difícil? Mas eu acho que isso é um ponto importante da gente abrir também. E a Essa gente abre. conexão de vulnerabilidades, né? Exato. Sem Perfeito. dúvida. Maravilhoso. Que encontro de mentes brilhantes aí. Eu Gratidão. tenho só mais um recadinho que eu não posso deixar Certeza. de finalizar aqui sem contar para vocês. Ano Show. passado, as vagas esgotaram em 7 dias. Então, se você não tomar essa decisão hoje, amanhã você vai chegar na sua clínica, vai ver chegar o patrocinado da propaganda da tecnologia, você vai querer adquirir, você vai saber, ai, será que eu posso adquirir essa tecnologia agora? Não sei, porque eu não fui estudar o MBA, não fui estudar gestão financeira, precificação, ROI, Perfeito. para saber a hora, se eu estou preparada, se minha clínica está preparada para esse investimento. E vira um Quando elefante você... branco lá, né? E depois tem um elefante branco, não sabe como sobre depreciação. Quando você chegar no final do mês, receber o fluxo de caixa do seu financeiro, saber se aquilo ali é lucro, ou é reinvestimento, ou é o seu fluxo do mês seguinte. Vocês vão lembrar Gente, de mim. eu Quando tiver a gosto da ousadia da rotatividade, Samira. Eu gosto da ousadia da
Samira. Eu gosto da ousadia da Samira. Samira já está vários pontos à frente. As inimigas do fim merecem a imersão speaker. Ó, eu gosto de gente que pede. Maravilha. Não é? Uhul! Boa, Mais, tenho Samira. mais. Muito Vigilância sanitária, renovação. Por onde começar? Quem tem que organizar? Como fazer? Você vai lembrar de mim. Gestão de processos, rotatividade. Entra funcionário, sai funcionário. Ah, uma que engravidou, outra que não, vai tirar férias, tu não sabe o que fazer. Vai lembrar da Fernanda aqui. Então, Exatamente. gente, posicionamento, marketing, como se posicionar, branding, pessoal, o que que você está construindo? A Sil falou sobre isso, Flávia também. E, gente, a Qual é a Fernanda pode falar com construção? toda a propriedade, porque ela fez o MBA. É verdade. Ela Exatamente. é formada, então ela tem propriedade para falar do MBA. Tenho. E foi assim, realmente algo transformador. E tudo que eu tô falando para vocês, eu assisti, ficava horas debruçada aí com cada conteúdo, porque assim, vocês quer mais, porque é tão gostoso. E outra, ah, é só teoria? Não, você vai ter tanta prática para fazer, você vai lembrar de mim também. Que não é só teoria. É mão na massa, não é só sobre vir ali, assistir a aula e depois na outra semana você nem sabe, nem vai lembrar o que aconteceu. Até porque tem uma coordenadora geral que deixa a tarefa para você entregar na semana seguinte, E a gente né, está no grupo, Sil? né, gente? A gente tá E lá a no gente grupo. cobra. É porque A a gente gente cobra. começa a desenvolver a visão do modelo de negócio desde a primeira aula. Então, porque como o Isso. primeiro módulo ele é sobre planejamento estratégico, então a gente te ajuda, né, a fazer o diagnóstico sobre o seu nível de maturidade da gestão da clínica e também a começar um trabalho. Então, você não vai fechar o seu planejamento no módulo de planejamento. Ele é, né, um fio condutor, ele é um norte, né, que você recebe, né, sobre ferramentas, sobre como você raciocinar, mas ao longo de todo o MBA você vai amadurecer. Tiveram profissionais ali, é legal compartilhar isso, que no último módulo ainda estavam mudando o seu projeto, sabe, no final, porque faz parte do que a Flávia trouxe aqui no primeiro momento, que é a clareza. Exato. E essa clareza, gente, ela vem cada vez mais com a maturidade, vem com a troca, vem com o conhecimento, vem com você a possibilidade de você testar algumas coisas, até que você feche uma ideia, né? Então, até inclusive os passos, né, de uma inovação tem a ver com isso. Você tem a ideia, você tem o teste da ideia, a validação da ideia, para depois você escalar. Eu falo muito isso, assim, adianta você sair acelerando o seu trem se ele estiver fora do trilho? Você vai parar onde você não quer. Então, gente, é primeiro acerta o trilho, depois acelera. Então, o Exato. MBA ele é para isso, para te ampliar esse horizonte, te ajudar a enxergar, né, e a se decidir. Eu falo que se tem algo na vida que é muito importante, é saber tomar decisões, porque cada escolha é uma renúncia. Então, o que, né, você tem que negociar consigo mesmo, as escolhas que você faz, quanto mais conscientes, maior também vai ser o seu compromisso. E isso vai te Com poupar, certeza. muitas vezes, o retrocesso, de lá na frente você se arrepender mais, porque lá atrás faltou, né? Planejamento, faltou base para você, inclusive, tomar suas decisões. Imagina, gente, poder chegar para uma Flávia e pedir conselho para ela, pedir opinião para ela, sabe? Com toda a experiência que ela já tem uma empresa, gente, que foi investida, ela já participou, né, de um processo de equity, né, de ter uma empresa realmente, né, participando ali com fundo. Então, olha a experiência diante de uma profissional como essa, mulher, a gente sabe, né, que tem um público aqui feminino muito grande. A Total. Roberta, gente, imagina você sair lá do Instagram assistindo a Roberta para estar perto dela, sabe? Tomar um cafezinho comigo e com o Paulo lá na Tirar clínica, foto com a gente. Ai, que Roberta, delícia. maravilhosa, modelo. E essa mulher Imagina. fenomenal, inteligente, com uma vivência Ex-comissária de muito bordo. grande. E a A Silvânia, gente né? comendo junto, trocando ideias. Então, o Com a networking é Silvane, calma. A fenomenal. Silvane É. está falando da gente, mas vocês não imaginam o que que é a Silvane. Eu costumo chamar de Nossa, máquina, eu acho. ela É é. inteligência artificial, foi criada há muito tempo atrás, na época que Silvane Mas eu te nasceu, falei que entendeu? máquina anda com máquina, igual É. águia anda com águia, mudou a expressão, viu, Flávia? A gente mudou a expressão no último É, encontro com aqui. certeza. Máquina anda com máquina. Não, e eu lembro na minha aula, né, que quando a gente falava de uma pessoa que você se inspira, uma pessoa que você se inspira, imagina, as médicas falavam, gente, a Silvane mudou a minha vida, porque ela já tinha dado a Exato. aula dela. Então, acho que isso é muito legal, né? A gente está falando aqui, na verdade, a gente não falaria essas coisas sabendo que vocês vão estar conosco por 12 meses, né? Que vocês podem falar, não era isso. Ah, então a gente está falando porque realmente a gente sabe que é assim e a gente quer ter vocês. Então, doutores,
tem aqui doutores Max, Andressa, Murilo, Yara, Larissa, Gisele, Lucas, Samira, maravilhosa, que sabe pedir como ninguém, já está à frente aí. É isso aí. Elis, Rafael, estamos esperando vocês no link, que a Fê Com acabou de... certeza. E mais uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Eu vou ao MBA, não tenho tempo para MBA. Aí eu deixo a escolha para vocês pensarem. Vocês não têm tempo para estudar MBA e preferem continuar vendados por mais quanto tempo? Exatamente, Essa é exatamente. uma Não, reflexão importante. eles têm esse tempo, de Claro verdade. que tem. Sempre é Porque, prioridade. olha só, Escolhas, né, Sil? Sobre Existem escolhas. pessoas que, na verdade, a gente sabe que o tempo ele é escasso realmente, que a gestão de tempo é uma dor de todos, né? Mas eu acho que o fato das pessoas estarem aqui e terem, né, se prontificado a estar aqui já são gestores melhores assim de seus tempos, né? Porque a gente sabe como é corrido durante a semana, numa segunda-feira, para um profissional da saúde. Então, eu acho que a questão aqui não é o tempo. O tempo vocês tiram de letra porque vocês fazem milagre numa faculdade de medicina, conseguem sobreviver a uma faculdade de medicina, né? Sem tempo de dormir, sem tempo de comer. Então, acho que não é a questão do tempo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, para levá-los ao fechamento desse MBA, nós estamos aqui à disposição, de verdade, para esclarecer Com todas essas certeza. dúvidas. Isso mesmo. Eu, Fernanda, todo o time de relacionamento do Lapidar, estamos à disposição aqui para todas as dúvidas, para a gente ir conversando e construindo esse futuro aí maravilhoso com esses médicos e gestores. Gratidão. Com certeza. Obrigada. Obrigada pela presença de todos, esse tempo doado aqui. Obrigada, Roberta. Obrigada, Silvane. Obrigada, time Lapidari. É com muita honra aí que a gente finaliza. E espera vocês aqui para a gente conhecer vocês pessoalmente e a gente criar um mundo muito melhor aí na área de gestão, marketing e empreendedorismo. Esperamos você Obrigada, do lado gente. de cá, né, Flávia? Exatamente. É isso aí. Até Exatamente. segunda-feira no grupo. Irmã. Até segunda-feira no Isso. grupo. Será Obrigada, maravilhoso. gente. Tchau, Um tchau. beijo. Boa Será noite. incrível mesmo. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada.